boa noite a todos e que a graça do nosso Jesus seja sobre todos esta noite. E para mim é uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês desta festa tão importante, não é? E eu também quero agradecer pela presença do prefeito de Campina Grande, o vice-prefeito, os demais da comitiva. E eu não quero chamá-los de Vossa Excelência, mas é porque eu quero chamá-lo de irmãos em Cristo. Ter esse privilégio de poder chamá-los de irmãos em Cristo. Deus concedeu a vocês um ministério. Não é um cargo público, é um ministério. Vocês são missionários disfarçados de prefeito e vice-prefeito. Que Deus abençoe vocês nesse ministério. Viu? Amigos, eu quero então falar sobre a graça. Mas quero falar sobre a graça numa perspectiva um pouco diferente. Durante esses dias nós estaremos falando à noite sobre lei e sobre a graça, sobre a lei e a graça, e pela manhã teremos as oficinas. Eu vou estar apresentando o tema sobre interpretação bíblica. E nesse assunto de interpretação bíblica, eu vou falar um pouquinho sobre o que é hermenêutica, de uma forma simples, o que é exegese, mas vou falar também o que devemos fazer para fazer interpretações corretas dos textos bíblicos e o que devemos não fazer, ou o que não devemos fazer ao abrir a Bíblia para fazer interpretações. Então vai ser um negócio bem legal. O pastor Eleazar vai estar apresentando sobre a Trindade. Bom, amanhã eu vou falar sobre essa questão do Antigo Testamento foi ou não foi abolido, amanhã cedo. E no domingo eu vou... Bom, deixa aí, depois vocês descobrem, né? Bom, eu quero apresentar então... Pode colocar na tela para mim, por favor? Já está aqui? Ok. Eu quero falar sobre a graça na arqueologia bíblica. Já ouviram algo semelhante a isso? Pelo menos o tema é diferente, né? Sempre a gente ouve falar da graça do ponto de vista teológico, mas e sobre a graça do ponto de vista também arqueológico, histórico? É o que vamos abordar então neste momento, ok? Como já foi anunciado, né? Esse aí da tela é o Gilbertinho. Você pode seguir a gente ali naqueles canais no Instagram, no YouTube, também no Facebook, e tem um blog também, Fé ou Fideísmo. Depois você entra e se inscreve aí. O texto base para a gente iniciar esse tema é Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, verso 2 em diante. 2 a 4, depois o verso 9, depois o verso 14. Ok? Gênesis capítulo 22, verso 2, diz assim: Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Sempre que você escreve algo e que você gostaria que as pessoas que lessem aquilo que você escreveu, você gostaria que eles prestassem atenção numa frase, numa ideia, numa palavra, o que geralmente a gente faz? Você faz. Você escreveu, agora você quer que alguém preste atenção em algo importante no texto que você escreveu. O que você faz? Oi? Destaca, sublinha, caixa alta, itálico, são os recursos que nós temos na nossa cultura linguística para despertar na pessoa
a curiosidade de refletir um pouco mais sobre aquele ponto. Bom, na língua bíblica é um pouco diferente, aliás, é muito diferente. Na língua bíblica, sempre que algo é muito importante, isso é repetido no texto. Então, seja uma palavra, se aquela palavra é importante, se o Espírito Santo, se Deus quer chamar a nossa atenção para aquela palavra, ela vai se repetir diversas vezes. Uma ideia, ela vai se repetir diversas vezes, é a maneira de sublinhar a ideia, sublinhar a frase, sublinhar a palavra. Neste caso aqui, a palavra que nós vamos destacar, que a gente vai perceber que o texto, o profeta quis chamar a nossa atenção, é a palavra lugar. Então guarda aí, lugar, do começo ao fim, essa palavra vai se repetir muitas vezes. O verso 3 diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para olha a palavra lugar, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Pergunto, que lugar era esse? Que lugar era esse? O verso 2 responde: o Monte Moriá. Ótimo. O verso 4: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o quê? Viu o lugar de longe. Então Abraão estava caminhando quantos dias para conseguir visualizar o Monte Moriá, o lugar? 3 dias. 3 dias. Onde Abraão estava? Num lugar chamado Beersheba. Do lugar onde Abraão estava, chamado Beersheba, até o local do Monte Moriá, é mais ou menos 100, 110 quilômetros. Um pouquinho longe, não é? Para quem anda de camelo ou a pé, é longe. Eu estive nesse lugar, eu estive lá em Beersheba. O sol escaldante, deserto, e bem distante da região do Moriá. No verso 9 diz assim: chegaram onde? Olha a palavra, ao lugar que Deus lhe havia designado, preparado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, cumprindo a ordem divina. Mas, segundo a revelação bíblica, a mão de um anjo, o anjo do Senhor, segurou a mão de Abraão, impedindo o sacrifício. E preso diante dos arbustos estava um cordeiro. E sabe o que aconteceu ali? Deus providenciou um substituto para Isaque. Abraão retirou o filho e pegou o cordeiro e fez o sacrifício. Isaque representava não apenas ele, mas ele representava você, representava eu, representava todos nós. Então Isaque, ele é um símbolo de mim e de você, ali no Monte Moriá. Porque Abraão, quando chegou no Monte Moriá, no local que Deus havia designado, o local que Deus havia determinado, então ele preparou o sacrifício. Agora, uma curiosidade bem interessante, para chamar a atenção da gente. Imagine, eu fico imaginando, se essa ordem fosse para as pessoas ou para alguém da nossa geração, como seria isto? Observe, quando Abraão recebeu a ordem: Abraão, você vai sair de Beersheba e você vai lá no Monte Moriá fazer um sacrifício. Abraão poderia dizer assim: mas Senhor, que diferença faz adorar o Senhor aqui, fazer um sacrifício aqui ou fazer lá? Que diferença faz? Abraão não questionou.
Ele não falou nada, ele simplesmente obedeceu. Se fosse a geração de hoje. Mas Senhor, que cidade fica a 100 ou 110 quilômetros daqui de Campina Grande? João Pessoa. Aí Deus chega para você e fala assim, ou para a geração de hoje e fala assim, eu quero que você vá para João Pessoa e lá você vai levantar um altar e fazer um sacrifício. Se fosse a geração de hoje, iria dizer o quê? Espera aí, Senhor. Por que eu não posso fazer aqui? Que diferença faz? Levantar um altar aqui ou lá em João Pessoa? Que diferença faz? Não é verdade? Não é assim que fazem com a Bíblia? O pastor Eleazar apresentou um tema sobre o sábado, a mudança do sábado para o domingo na história. Que diferença faz? Alguns dizem, que diferença faz se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quarta? Qual é a diferença? Percebe? Que diferença faz comer isso ou comer aquilo, deixar de comer isso? Que diferença faz? Mas esse questionamento que as pessoas fazem é para Deus, não é para a gente. Abraão simplesmente obedeceu, e naquele tempo não tinha carro com ar-condicionado, ônibus confortável, era um camelo e as chinelas da época. Abraão obedeceu, e no verso 14 diz assim, e pôs Abraão por nome aquele de quê? O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Mas pastor, que importância tem isto? Qual a relevância disto? Qual a relevância desse lugar? Bom, ok, vamos avançar. Primeiro, nesse lugar o cordeiro foi morto para substituir quem? Isaque. Nesse lugar Abraão colocou o nome de o Senhor proverá. Talvez ele não tenha entendido, mas ele colocou o nome, mas foi um nome inspirado pelo Espírito. O monte é símbolo da provisão de Deus, portanto Abraão, movido pelo Espírito, ele faz uma profecia que é neste monte que o Senhor, porque Deus mandou Abraão levantar o altar, fazer o sacrifício lá no Moriá, andar aquele deserto escaldante, e naquele tempo os homens, por conta do calor excessivo, eles se levantavam de madrugada e viajavam pela madrugada até por volta de 9 ou 10 da manhã, e por volta das 10 da manhã eles paravam para descansar e só retornavam na madrugada novamente, para evitar o sol excessivo, o calor excessivo do deserto. E ele chegou no terceiro dia lá. Bom, segundo Crônicas, capítulo 3, verso 1, por favor, abra sua Bíblia em segundo Crônicas. Você vai abrir em segundo Crônicas e você vai colocar algo marcando, porque nós vamos retornar em segundo Crônicas. Nós voltaremos em segundo Crônicas, capítulo 3. Deixa marcadinho aí, tá bem? Porque depois a gente vai voltar aqui para esse capítulo. Segundo Crônicas, capítulo 3, o verso 1, diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor, onde? Que casa era essa? A casa do Senhor. Que casa era? O templo, o santuário. Em que monte? No Monte Moriá, onde o Senhor aparecer a quem? A Davi, seu pai. Olha a palavra aí. Lugar que Davi tinha designado na era de Ornã, o Jebuseu. Vamos lá, por parte, para a gente entender. Primeira coisa, nesse monte, no Monte Moriá, nós encontramos três coisas: o templo sagrado, Jerusalém. Olha, antes, quando Abraão levou Isaque até o Monte Moriá, não tinha nada ali. Eu vou mostrar para vocês aqui o desenho do local. Mas agora, quando Salomão começou a edificar a casa do Senhor, já havia ali Jerusalém, e aconteceu algo
que Deus apareceu para Davi. O que é que aconteceu que Deus apareceu para Davi no Monte Moriá? O que aconteceu? A resposta está em 2 Samuel. Depois a gente vai voltar para 2 Crônicas, tá bem? 2 Samuel, capítulo 24. Livro de 2 Samuel, capítulo 24. O verso 1 diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Bom, eu não vou ler todo o capítulo, acredito que você conheça a história. Não era da vontade de Deus que Davi levantasse o censo. Não era da vontade de Davi. Por quê? Porque Davi havia, junto com seu exército, vencido muitas guerras. E, consequentemente, o patrimônio, o poderio militar de Davi também aumentou de maneira significativa. A riqueza, tudo aumentou. Se Davi fizesse o censo, segundo o contexto da história, se Davi fizesse o consenso, eles poderiam serem assaltados pela arrogância, pela soberba de achar que eles venceram, que eles prosperaram, que eles cresceram, graças ao poder deles, a capacidade, a inteligência, a habilidade deles, e Deus queria poupá-los da arrogância e da soberba. Mas Davi, seguindo a sugestão de outros, acabou realizando o censo. Então o que aconteceu? Não deu outra. Por causa disso, olha o que diz o verso 10: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Uma maldição cai sobre o acampamento. Davi reconhece o erro que havia cometido, e agora ele intercede pelo povo: Senhor, por favor, não permita que eles paguem por um erro que foi meu. Então Deus diz assim para Davi, é o contexto de 2 Crônicas 3, verso 1. Então Deus fala assim: tudo bem, eu perdoo, mas primeiro você vai comprar a eira de Ornã. Veja, Davi, não é conquistar com guerra e nem com sangue. Não pode derramar sangue nesse lugar. Não pode haver derramamento de sangue na eira de Ornã. Você vai comprar, e um detalhe, você vai pagar o preço justo. Não tente poupar, economizar, pague o preço justo. Davi poderia conquistar com guerra, porque ele conquistou tudo ali, a região toda, com guerra, de maneira até fácil. Mas Deus disse: lá, a eira de Ornã, você não vai guerrear por ela, e não vai derramar sangue. Você vai chegar para o Jebuseu, e vai comprar a eira toda, e pagar um preço justo. E lá você vai fazer o quê? Um sacrifício. E quando você fizer o sacrifício na eira de Ornã, a maldição vai cessar. E foi o que Davi fez. Não guerreou, comprou, pagou o preço justo, levantou um altar e fez o sacrifício. E olha o que diz o verso 25: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui, onde que é o laser aqui? Tem laser aqui? Onde é?
Eita, acho que eu fiz alguma coisa aqui. Achei, obrigado. Pronto. Isso aqui, ó, era a cidade dos Jebuseus. Isso aqui, esse pedaço aqui. Isso aqui é a cidade antiga. Para quem já foi em Jerusalém, você vai perguntar, ou se você for em Jerusalém, você pergunte ao guia, onde é a cidade velha? Ou pergunta a alguém, onde é a cidade velha de Jerusalém? Ele vai mostrar isso aqui para você. Está lá. Aqui em cima é onde Davi construiu o seu palácio. Aqui em cima. Aqui é a cidade dos Jebuseus que ele conquistou com guerra. Aí Deus vai dizer assim para Davi, você vai comprar a eira de Ornã, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a eira de Ornã, o lugar onde Abraão fez o sacrifício, o lugar onde Deus mandou Davi fazer o sacrifício e a maldição cessou. A pergunta, pastor, por que não podia haver guerra e nem derramamento de sangue ali? Sabe por quê? Em 2 Crônicas 3, verso 1, diz que Salomão estava construindo o templo. E o templo, o santuário, foi construído exatamente aqui, no Monte Moriá, o lugar, na eira de Ornã. E daqui a pouco você vai entender por que não podia haver derramamento de sangue ali. Bom, eu tenho aqui outra imagem. Aqui é a cidade dos Jebuseus, hoje Jerusalém antiga, e aqui em cima a eira de Ornã, onde Davi comprou, onde o santuário foi construído. Ok? Aqui outra vista, aqui outra. Bom, mas a pergunta que surge agora é, por que esse lugar era tão importante? Por que era tão importante? João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Por que esse lugar era tão importante? Evangelho de João, capítulo 4, o verso 19 e o verso 20. Verso 19 diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte é o Monte Gerizim, que a mulher samaritana está se referindo, neste monte. Vós, entretanto, dizeis que olha a palavra lugar aí. Em Jerusalém é o lugar onde se deve. Ela sabia, mesmo sendo samaritana, ela sabia que era em Jerusalém, no Monte Moriá, que era o local em que se devia adorar. Bom, mas olha o que diz o capítulo 19 do Evangelho de João. No capítulo 19, verso 17 e 18, veja o que diz. Evangelho de João, capítulo 19, verso 17 e 18, diz: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregando o quê? A sua cruz, saiu para que lugar era esse? Calvário, também conhecido como? O Monte Moriá. O verso 18, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Observe, por que o lugar era tão importante? E a maneira como João descreve, aqui no grego, a maneira como foi composta essas frases, aqui no grego, denota a importância, o valor desse lugar. Entendeu agora por que Deus mandou Abraão sair de Berseba, andar mais de 100 quilômetros no deserto afora,
para fazer um sacrifício lá no Monte Moriá? Porque seria ali, naquele lugar, que o verdadeiro Cordeiro de Deus seria levantado para tirar o pecado do mundo. Você entende agora por que Salomão construiu o santuário naquele lugar? Porque é aquele lugar que o Salvador seria pendurado entre o céu e a terra. Você entende agora por que Deus falou para Davi para não conquistar a eira de Ornã com guerra e menos ainda com derramamento de sangue? Porque somente um sangue podia ser derramado ali, e é o de Jesus Cristo. Amigos, olhe bem essa foto. Esse aqui é um templo islâmico. Sabe onde se encontra esse templo? Alguém sabe? No lugar. Essa mesquita islâmica foi construída exatamente onde era o santuário de Salomão. Exatamente no lugar descrito até aqui, pelos textos que nós lemos. Deixa eu ver se eu tenho uma outra foto. Aqui do lado. Eu devia ter colocado uma foto mais ampla. Está vendo aqui? Ó? Aqui os muros de Jerusalém. Mais para cá o Muro das Lamentações. Mais para cá. E aqui a mesquita. Está aí. Bom, amigos, aqui está o que sobrou, aqui o que restou do templo, do santuário. Apenas o muro externo, uma parte do muro externo do santuário de Salomão. Você deve perguntar assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho, você deve perguntar o seguinte, talvez pela curiosidade, o que um templo islâmico está fazendo no lugar, no Monte Moriá, onde foi construído o santuário? Eu fiz essa pergunta para um muçulmano lá. Eu conheci um muçulmano quando eu estive ali e fiz essa pergunta a ele. E ele deu a resposta que a gente já sabe. Quando os islâmicos chegaram ali, naquelas cruzadas, que conquistaram Jerusalém, eles construíram a mesquita ali, porque ali não tinha nada. Você se lembra que o templo, o santuário, seria destruído no ano 70. E Jesus disse que não sobraria? Então, quando chegaram ali, como para eles também o lugar era muito importante, porque foi ali que Abraão levantou um altar e fez um sacrifício. Então, como para eles era muito importante também, sagrado, eles então construíram a mesquita. Esse lugar, o Monte Moriá, é sagrado para cristãos, é sagrado para judeus, é sagrado para muçulmanos. Curioso, não é? Aqui está uma vista um pouco mais panorâmica do muro. Bom, eu tirei essa foto aqui com o exército, alguns soldados israelitas. Por quê? Vou explicar por que eu tirei. Eu vi uma cena que eu pensei comigo, não, eu preciso tirar uma foto com esses camaradas e dar esse testemunho. Aí chamei um soldado, eles falam inglês, é comum o inglês lá em Israel. Aí chamei o soldado, perguntei a ele se... Bom, o não eu já tinha. Eu estava tentando o sim. Chamei ele, perguntei se poderia tirar uma foto com ele. Ele todo sorridente, além de ter falado que sim, ainda chamou os companheiros para tirar a foto. Muito simpáticos os israelitas, ali em Israel. Eles então tiraram a foto. Mas por que eu tirei essa foto? Para contar o seguinte. Era sexta-feira. Quando dá ali por volta de meio-dia, os bairros de judeus, onde tinha comércio, todos se fechavam. A partir de meio-dia você não encontra mais nada aberto no mercado, nas lojas, no comércio judaico.
E eu então pensei comigo, eu vou lá no monte, vou lá no Muro das Lamentações para receber o Shabá, participar do Shabá com os judeus. E fui. Mas para chegar lá você tem que entrar na cidade velha, pelos corredores dos muros, e atravessar pelo mercado cristão, romeno, pelo mercado islâmico, passar pelo mercado judeu, para chegar lá no Muro das Lamentações. Aí passei pelo mercado cristão, tudo aberto, a todo vapor. Passei pelo mercado islâmico, tudo aberto, a todo vapor. Passei pelo mercado judeu, tudo fechado a todo vapor. Impressionante. E quando cheguei lá no muro, eu vi uma cena espetacular. Começou a vir soldado israelita de todo lado. Eles vêm para quê? Para cantar, para orar, para fazer uma festa para receber o Shabá. E eles começaram a pular e cantar e dançar na cultura deles, demonstrando a alegria de receber o dia do Senhor. Eu até filmei, mas eu não trouxe aqui para mostrar. Eu fiquei assim impressionado, né? É algo que a gente precisa aprender um pouco mais, né? Em termos de espontaneidade, de alegria, por entender o significado, não é o dia em si, mas o significado dele para o cristianismo, para o cristão. Foi realmente muito impressionante. Bom, eu só trouxe para mostrar para vocês, já que estamos falando da graça, uma das propostas de sepultura de Jesus. Essa aqui é uma das. Tem duas que são as mais fortes, que contém mais evidências, né? Alguns acham que foi aqui onde eu tirei a foto, outros acham que foi lá onde foi construído a igreja do Santo Sepulcro, né? Tá aí. Bom, vamos lá. João capítulo 14. João capítulo 14. Verso 1 e 2. João capítulo 14, verso 1 e 2. É um texto clássico, mas abra, porque existe uma correlação entre João 14, verso 1 e 2 e 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. É o texto que nós já lemos e nós vamos voltar nele. Muito provavelmente João, quando escreveu o capítulo 14, verso 1 e 2, muito provavelmente ele tinha em mente 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. Observe o que ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aí ele vai dizer duas coisas muito importantes que a gente vai precisar memorizar aqui, para ir para 2 Crônicas 3, verso 1. Ele diz assim: na casa de meu pai, é a primeira frase, guarde essa frase, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, a segunda frase, pois vou preparar-vos lugar. Primeira frase, na casa de meu pai. Segunda frase, pois vou preparar-vos lugar. Agora vamos retornar para 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. Na casa de meu pai, vou preparar-vos lugar. 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. Observe o que diz o texto. Segundo Crônicas, capítulo 3. Segundo Crônicas, para quem está com dificuldade de encontrar, está depois de 1 Crônicas. Ajudou? Quando precisar, estamos aqui, viu? Segundo Crônicas, capítulo 3, verso 1 diz assim: começou Salomão a edificar o quê? Então observe, essa expressão, a casa do Senhor, a casa do Pai, por exemplo, elas aparecem em toda a Bíblia cerca de 426 vezes. Todas elas estão fazendo referência a quê? Ao santuário de Deus.
No caso, por exemplo, aqui de 2 Crônicas 3:1, está fazendo referência ao santuário terrestre, que executa um serviço tipológico do santuário celestial. No capítulo 14 de João que nós lemos, obviamente que está fazendo referência ao santuário terrestre, mas com visão no santuário celestial. Primeira coisa. Segunda coisa, quando lá em João diz assim, lugar que Deus havia designado. Observe o que diz 2 Crônicas 3:1, na sequência do texto. Edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado. Eu vou trocar a palavra, lugar que Davi tinha preparado. Preparado, obrigado. Lugar que Davi, obviamente, por ordem divina, havia designado, preparado. Lugar que Deus preparou. Preparou para você, preparou para Davi, preparou para todos aqueles que receberem o Cordeiro de Deus para tirar não apenas o pecado dos demais, mas também o seu pecado, no mérito de Cristo. Amigos, em 2 Crônicas 3, verso 1, deixa eu pular aqui, assim como João 14, verso 1 e 2 estão dizendo, não é apenas o lugar onde o cordeiro seria provido para Isaque, não era apenas o lugar onde Davi e o povo fizeram o holocausto, não era apenas o lugar onde Jerusalém seria edificada, não era apenas o lugar onde o santuário seria construído, não era apenas o lugar onde Jesus seria crucificado. Pastor, tem mais coisa? Tem. Não era apenas o lugar onde Jesus seria crucificado. Sabe o que mais? Segundo a tradição, Adão, Abel e Noé também ofereceram sacrifício no mesmo monte em que Abraão fez o sacrifício e que Jesus foi crucificado. Segundo a tradição, foi no mesmo monte que Adão, Abel e Noé fizeram sacrifício. Por que esse lugar? E não para por aí. Segundo a tradição, foi no mesmo Monte Moriá que provavelmente a cidade de Salém, lembra da cidade de Salém? Onde Melquisedeque ofereceu sacrifícios a Deus e onde Abraão devolveu os dízimos? Pois é, segundo a tradição, a cidade de Salém era antes da cidade, era a cidade de Salém antes da cidade dos jebuseus, e que se tornara Jerusalém. Foi lá, no mesmo monte, que Melquisedeque ofereceu sacrifícios. E foi lá que Abraão andou quilômetros e quilômetros para devolver, levar os dízimos do Senhor. Foi no mesmo lugar. Está aí, ó. Onde foi a cidade de Salém também. E onde Melquisedeque ofereceu sacrifícios também. Amigos, não é apenas o lugar onde Adão, Abel e Noé fizeram o sacrifício. Não era apenas o lugar onde Melquisedeque ofereceu sacrifícios e Abraão levou os dízimos. Não era apenas o lugar onde o cordeiro seria provido para Isaque. Não era apenas o lugar onde Davi e o povo fizeram o holocausto. Não era apenas o lugar onde Jerusalém seria edificada. Não era apenas o lugar onde o santuário seria construído. E não era apenas o lugar onde Jesus seria crucificado. Pastor, tem mais coisa aí? O que você acha? O quê? Alguém já assistiu essa minha palestra? Porque eu tenho ela gravada na internet. Eu fiz essa palestra num concílio de pastores e essa palestra foi para a internet. Bom, mas o que mais vai acontecer no Monte Moriá? O que vai acontecer ali? Oi?
Olha, chegou, bateu na trave. Nós não vamos ler o texto por conta do tempo. Mas em Zacarias 14 fala que Jesus vai descer, depois do milênio, viu? Depois dos 1000 anos, Jesus vai descer com todos os santos, todos os remidos. Os seus pés vão pisar em que monte? Não. Peguei vocês agora, hein? No Monte das Oliveiras. O monte vai ser purificado e vai se dividir. Vai se transformar num grande vale. Então Apocalipse vai dizer que a cidade santa vai descer do céu adornada como a noiva para o seu esposo. E quando a cidade santa se firma no Monte das Oliveiras, então Jesus e os remidos entram na cidade santa. Sabe o que vai acontecer ali? Estão vendo aqui? Está aqui, ó. Aqui é o Moriá. Essa região toda é o Moriá. Na verdade, se você observar em Gênesis capítulo 22, ali o profeta vai dizer que é a região do Moriá. Então, o monte onde Abraão levantou um altar para fazer um sacrifício era um dos montes. Significa que o Monte das Oliveiras, veja, essa foto foi tirada do Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras, de frente para os muros de Jerusalém. E lá está o Moriá. O Monte das Oliveiras, então, fica atrás aqui. Quem tirou a foto? Foi eu. Aqui, o Monte das Oliveiras, eu não preciso explicar por quê. Sabe o que vai acontecer? Aquela região toda é Moriá. A cidade santa vai descer exatamente naquele lugar. E a porta de entrada da Nova Jerusalém estará entre o Moriá e a cidade santa. Então, todos os que entrarem na Nova Jerusalém, antes de entrar na Nova Jerusalém, eles precisarão passar pelo Monte Moriá. Todos os que passarem pela cruz, o Monte Moriá, serão aqueles que entrarão pelas portas da cidade santa. Em Salmo capítulo 24, verso 3 e 4 diz: quem subirá ao monte? Quem? 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 Você não vai subir, não? Ah, bom, pensei que vocês não fossem. Pensei que eu já iria sozinho, ó. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará quem? Amém. Isaías 26, verso 2: abri as portas, para que entre nelas a nação justa que observa a verdade de Deus. Apocalipse capítulo 21, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Isaías 35, e ali haverá uma estrada, um caminho, que parte do Moriá, que começa no Moriá, até a entrada da cidade santa, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Então vê se toma banho antes, viu? Apocalipse capítulo 22 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue de quem? Do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam o que mesmo? Pelas portas, pela entrada do Monte Moriá. Amigos, é pela graça, é pelo mérito, é pela bondade de Cristo, que um dia os seus pés pisarão no Monte Moriá, entrarão pelo caminho santo
para a entrada da Nova Jerusalém. É graças ao mérito, à bondade de Cristo, ao amor de Deus, que você pisará no Monte Santo, entrará pelo caminho santo para entrar na cidade santa. Santa. Que graça maravilhosa é essa, gente? Que graça! É graças à graça de Cristo que nós somos agraciados hoje. É graças ao mérito de Jesus Cristo que eu e você podemos ser chamados de justos, de santo, mesmo sem merecer, mesmo sem ter o direito, mas por intermédio de Cristo é que nós podemos ser aceitos pela justiça divina. Durante esses dias nós estaremos falando um pouco mais sobre a lei de Deus e também sobre a graça maravilhosa de Cristo. Você é nosso convidado a estar presente. Venha nas classes, nas oficinas e venha à noite, todas as noites, para Deus derramar a sua bênção sobre a sua vida. Então que o seu coração seja inundado pela bondade de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Nós teremos uma música agora. Teremos uma música especial agora. Eu gostaria que você ouvisse a letra dessa música, fechasse os olhos para senti-la no coração e ouvir aí no íntimo da sua consciência a voz do Espírito. E você fale a Ele o que está no seu coração. E que Deus te abençoe.